Diego, minha vida tá um inferno. Todas as pessoas, tais pessoas, são um inferno na minha vida. Minha vida tá uma nhaca. O que eu faço? Olha, na visão budista, tudo é um reflexo da sua vida. Tudo é um reflexo da sua visão. Então, se tudo tá um inferno, tudo tá uma nhaca, tal pessoa é uma nhaca na sua vida. Então significa que provavelmente você é uma nhaca, você é o inferno também nessa existência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o Budismo Descomplicado, eu sou o Diego Sperandio e aqui o canal é justamente para poder desmistificar muita coisa que o budismo, ou que você aprende por aí no budismo, ou que você não entende lendo algumas coisas no budismo, principalmente da linha de Nichiren Daishonin, que é a que eu sigo, pela Soka Gakkai, que é a organização que eu participo. E isso é uma coisa que muita gente, quando está muito mal, eu ouço falar, eu já ouvi falar, eu já falei isso, então são coisas que eu aprendi também e a gente vai aprendendo com a prática budista. Que é aquela coisa, é muito fácil você pegar e colocar o problema nos outros, jogar o problema nas situações e você sentir que realmente sua vida está indo por água abaixo e que as coisas estão um inferno tão, assim, eu não vou falar palavrão aqui, mas estão aquela coisa fedida. E aí, de repente, o budismo ele fala que diante do karma, diante da iluminação, diante da escuridão fundamental, ele ensina um conceito, Nichiren Daishonin ele ensina um conceito que chama Eshofune, que é simplesmente a inseparabilidade do ser e do meio ambiente. Ou seja, nós não nos separamos da onde nós vivemos. O próprio Buda Shakyamuni, ele já falava também de um conceito chamado interdependência, que é essa inseparabilidade. Tem até uma frase que ele fala que o tudo somos nós, nós somos o todo. Não existe eu, não existe você, é uma coisa mais profunda. Tá? Então, todos somos um todo só, uma coisa só. E aí tem até uma charge, como se fosse uma piadinha de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, pegaram uma citação dele e fizeram como se fosse um diálogo. Colocaram ali, a frase dele era a seguinte: o inferno são os outros. Aí o Buda responde da seguinte forma: mas os outros são você? E aí, toma um tapa na cara e aí você começa a falar, poxa, que coisa, Por que eu tô falando tudo isso? Por causa desse conceito do Eshofune, dessa inseparabilidade. Você não tem como fugir dos seus problemas. Isso o budismo ele ensina todos os dias, É a essência do budismo. Você não tem como fugir disso aí, tá? E aí você aprende sobre o karma, tem informações aqui sobre o karma, você aprende sobre a escuridão fundamental, também tem mais vídeos sobre a escuridão fundamental, e você começa a entender, e temos que entender isso, que quanto mais você entende a sua essência, quanto mais você entende a sua reatividade, mais você entende a reatividade dos outros. Diego, tem uma pessoa que tá me enchendo o saco, tem uma pessoa que me inferniza, tem uma pessoa que me prejudica de várias formas, às vezes com agressão verbal, com agressão física, sei lá. Ok, mas como você tem reagido? Ah, Diego, então você diz que quando eu não posso fugir do problema, eu tenho que aceitar e ficar ali, de repente, me sujeitar a sofrer daquilo. Não, calma. Mas eu também já disse em outras oportunidades que quando você faz a sua prática para transformar o seu karma e você muda a sua visão, muda a sua reatividade, duas coisas podem acontecer. Ou você vai mudar o seu ambiente a partir da sua influência, ou você vai acabar também, além de mudar a sua forma de ser e de viver ali, você vai acabar também mudando de ambiente. É uma possibilidade também que muito acontece, tá? Então, são duas coisas que podem acontecer de forma fluida se você mudar, mas tudo vai aqui, parte daqui. Você tem que mudar. Não é porque a pessoa é o inferno que eu vou sair dali e a coisa vai melhorar. A princípio vai,
porque você tomou distância daquela primeira pessoa, daquela primeira situação, daquele primeiro emprego, sei lá. Mas você tem uma coisa chamada causa interna, que é o seu karma, que é a sua reatividade, que é a sua forma de ser, que é a sua essência. Você vai estar em outro lugar, com outras pessoas, e você vai provocar aquele mesmo tipo de sofrimento naquele outro lugar. Você vai provocar isso nas outras pessoas, ou você vai encontrar misticamente pessoas que têm aquela mesma reatividade do outro, daquele outro trabalho, sei lá o quê, que vai trazer para você aquele mesmo sofrimento. Poxa, Diego, mas não dá certo. Não dá certo porque você ainda não mudou. Às vezes é um basta, às vezes é um não, às vezes é um diálogo. Às vezes é uma forma de conversar, é o tom da voz. O quanto, e aí entra a prática budista, e aqui nesse canal falando do Nam-myoho Renge-kyo, o quanto através do Nam-myoho Renge-kyo, da prática diária, você tem se proposto, você tem refletido e você tem mudado, né? Se encorajado, se motivado a criar estratégias de mudar esse jeito de ser. De mudar, poxa, vou falar de tal forma, vou mudar aqui. Ou na hora que a pessoa fala, eu seguro, respiro e mudo, né? Respondo diferente. Poderia responder atravessado, mas não, já vou começar respondendo um pouquinho diferente. E aí você vai perceber o quê? Que as pessoas elas vão começar a diminuir essa resposta, até que através da sua consistência você transformou essa situação, essas pessoas e esse ambiente. Então, o Eixofune, essa inseparabilidade do ser e do meio ambiente, mostra que você é totalmente responsável por tudo que acontece ao seu redor, porque isso vai te controlar. Eu dou um exemplo muito comum que é assim, vamos supor que você está na sala e de repente aparece uma bendita de uma barata, pum! E na sua sala, você está lá num domingão à tarde e tá lá você, a família tal, de repente aparece na parede ali uma danada de uma barata. Você pode perceber, a sala é a mesma, a família tá ali, cada um é um ser, cada um vai ter uma reatividade quanto ao ver a barata. Tem gente que vai subir no sofá, sair correndo, gritar, tem gente que vai dar o chinelo para o mais corajoso, né, bater na barata, ou vai ter simplesmente aquela pessoa que vai levantar e vai fazer pum! Morreu, matou. É assim, né? Acabou o problema. Então, ali é o mesmo ambiente, mas através de uma situação, cada um reagiu. Ou seja, nós somos o nosso universo. Nós somos o que nós vemos e o que nós provocamos. De repente, eu poderia ser influenciado pelo grito da outra pessoa e também entrado em pânico. Mas não, teve uma pessoa que por um outro motivo ali, né, tinha uma visão ali, uma tranquilidade e, pum, matou. Às vezes uma pessoa, mesmo com medo, ela vai lá e não vê outra opção e vai lá e mata. Mas, você percebe? Cada um cria a sua situação, cria a forma de lidar com aquele mesmo problema. E eu falei uma coisa muito superficial, que é uma barata em casa, né? Mas, e no dia a dia? E quando é uma pessoa que é opressora? E quando é uma pessoa, né, que te faz mal? E quando é uma pessoa que você ama, mas ela te faz mal, né? Tem muitas coisas, tem muitas situações que podem ocasionar na sua vida, né, e te gerar algum tipo de sofrimento, que você parece estar preso, mas você não está preso. Você só tem que perceber como você lidar com aquilo e também mudar como você vai transformar aquilo. Qual é a sua reatividade? Por que te faz mal? Fugir vai resolver? Talvez temporariamente, mas se for de repente uma pessoa da família e você sempre volta a ver essa pessoa, sempre você vai ter essa mesma situação com essa pessoa se você não mudar o jeito de reagir com essa pessoa. Faz sentido para você? Então, eu percebi, né, tive vontade de fazer esse vídeo porque eu li sobre esse conceito e falei, poxa, é verdade, né? O inferno são os outros, mas na verdade os outros somos nós. O que nós fazemos, né? Como nós estamos reagindo? Porque não tem como o peixe viver fora d'água, não é verdade? Da mesma forma, nós vivemos nesse mundo. Então, o budismo Nichiren, o budismo do Nam-myoho Renge-kyo, ele é maravilhoso por isso, né? O Sutra do Lótus, ele ensina nós, através do exemplo da flor do lótus, é você realmente ser
a iluminação, a paz em meio ao caos. O caos que realmente às vezes pode ser uma situação problemática, mas como você vai lidar com aquilo? Pode ser que a solução seja realmente sair dali. Mas como você vai sair dali? Você vai sair dali fugido? Você vai sair dali sem realmente propor uma automudança ali, uma autorreflexão, uma proposta de realmente de você perceber se é você ou se são realmente aquelas situações que não vão mudar? E quando você mudar, você vai perceber realmente, você vai conseguir mensurar o quanto os outros mudaram a partir da sua postura? É importante. Porque senão você só vai fugir e na próxima oportunidade você vai fugir de novo e às vezes vai voltar inclusive para a primeira. E depois vai fazer assim, vai ficar indo e voltando, e ou indo para outro lugar. Então assim, não tem como. Não tem como você ficar fugindo. Você vai só estar iludindo. Mas a própria verdade ou o próprio inferno é uma ilusão também. É a forma como nós vemos. É a forma como nós colocamos os nossos valores, é como nós colocamos a nossa reatividade, que eu sempre falo, tá? Então, vamos buscar isso, né? Vamos entender mais, pautados principalmente na recitação do Nam-myoho Renge Kyo, que possibilita essa iluminação, que possibilita essa transformação do karma, se você se propor a fazer isso, tá certo? Se faltou alguma informação, coloca aqui, comenta aqui pra mim, que eu vou ficar muito feliz. De repente a gente pode fazer até um outro vídeo, tá? Se você gostou, dá um like, clica aqui no compartilhar e manda pra galera do WhatsApp, para que a gente possa cada vez mais crescer o canal aqui de pessoas que também pensam da mesma forma, né, e possa propagar o budismo cada vez mais. Eu vou ficar muito feliz por isso, tá certo? Muito obrigado, a minha parte é só aí. Tchau, tchau.